Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. É uma aula de história que pretende caracterizar aí o processo de independência do Brasil de 1808 a 1822. Eu gravei uma aula 1, essa é uma aula 2 sobre esse assunto. Na aula 1, falando independência do quê, ou seja, o que é o Pacto Colonial, que tem fim em 1822, falando sobre a unidade territorial, que não existe e vai precisar ser fabricada a partir de 1822, não existe nem na teoria nem na prática, vai passar a existir na teoria e ser produzida na prática. E o exclusivo comercial, que é o que tem fim ao longo desses anos. Nessa segunda aula, eu vou falar sobre os eventos, então, que acontecem, os eventos políticos que acontecem entre 1808 e 1822, que levam essa trajetória aí que se chama independência do Brasil. Tá? No início dos anos 1800, século XIX, o continente europeu, tá? Não no início da história nada a ver com a América do Sul, o continente europeu está vivendo a expansão de uma das suas unidades, que era uma monarquia, deixou de ser durante a Revolução Francesa, passou a ser uma república e depois um império, que é a França. A França está se expandindo no continente europeu, vai conquistar a Espanha, vai conquistar essa região da Alemanha, que não era um país unificado, Bélgica, Holanda, e vai conquistar aí as suas adjacências, com um imperador chamado Napoleão Bonaparte. Tá? Ele é fruto da Revolução Francesa, de 1789, ele é membro do exército revolucionário da França, tá? Ele assume o poder, isso é um conteúdo lá da aula de Revolução Francesa, ele assume o poder do exército francês, ele toma o poder da França, pondo fim à Revolução, tá? Em 1799, 10 anos depois de 1789, e ele começa uma expansão imperial da França em relação aos outros países. Tá? O maior concorrente de Napoleão Bonaparte é a Inglaterra. Tá? Na verdade, a Inglaterra é o país mais poderoso do início do século XIX, politicamente e economicamente, do mundo. Você pode ver que França e Inglaterra são vizinhas aqui, separadas pelo Canal da Mancha. Né? A Inglaterra é uma ilha, como bem se sabe, separada do continente europeu, mas muito próximo, uma ilha muito próximo da França, da Bélgica, da Holanda, principalmente da França. Né? Então, são vizinhos que não se gostam. Né? E o Napoleão Bonaparte quer prejudicar os ingleses. Tá? Então, ele tenta fazer um bloqueio continental, isso também faz parte da história lá de Era Napoleônica. Ele tenta fazer um bloqueio continental. Um dos lugares que, ou seja, ele manda que todos os portos da Europa se fechem para os ingleses. Tá? Um dos reinos que não adere a este bloqueio desobedece à ordem de Napoleão. Ele é um imperador aí com poderes na Europa. Né? Então ele manda, alguns obedecem, outros não. O Reino de Portugal não obedeceu. Por quê? Porque o Reino de Portugal tem uma relação de subordinação econômica aqui com o Reino da Inglaterra. Né? Então, não foi uma decisão fácil desobedecer Napoleão, porque ele fala assim, o Napoleão fala, eu vou te atacar, eu vou te invadir. Que nem ele fez com a Espanha. Ele invadiu a Espanha e prendeu o rei da Espanha. Prendeu o rei da Espanha, tá? Prendeu. E colocou um Bonaparte no lugar. E aí ele fala para Portugal. Então, você vê aqui no mapa, França, né? Fronteira Espanha, ele invadiu a Espanha e ele está aqui perto da fronteira de Portugal falando, vou te invadir. Só que Portugal se comunica com a Inglaterra e a Inglaterra fala, você não pode fechar os portos para mim, senão eu vou te invadir. Então, Portugal fica numa posição difícil. E mais do que invadir, né, a Inglaterra invadir o território português, a chantagem que a Inglaterra faz eu vou tomar a sua colônia.
o tal do Brasil, as províncias, né? Que não existia um país chamado Brasil, que corresponde a aproximadamente, não estou falando de cabeça, não tenho certeza, mas uns 90% da receita do Reino de Portugal. Então, o Reino de Portugal não pode aderir ao bloqueio continental imposto pelo Napoleão, porque a Inglaterra vai tomar as colônias, faz essa ameaça de tomar as colônias portuguesas. Então, ele não pode fechar nem com um nem com o outro, ele decide fechar com a Inglaterra. Né? E para fechar, só que a consequência disso vai ser a invasão do território português. E aí, para não perder a cabeça, literalmente, a monarquia portuguesa, junto da corte portuguesa, pra, esse conceito de corte tá, é um conceito político também, que significa a nobreza que tem cargos na monarquia ali, junto do rei. Isso está numa aula de absolutismo, tá? O significado desse conceito de corte. A corte portuguesa, que dá umas 3 mil pessoas, que são os mais ricos de Portugal, os principais donos de terra em Portugal, vem com o rei em 1807 para o Brasil. Foge de Portugal, Portugal é invadido em 1807 pelo Napoleão, e as pessoas mais poderosas e ricas de Portugal embarcam em 15 navios de guerra, 21 navios comerciais, 11, eu falei 3 mil, tinha errado, 11.500 pessoas, né? Protegidos por 4 navios de guerra britânicos. Né? E chega no Brasil. Chegando em Brasil, o rei de Portugal decide abrir os portos. Tá? Abrir os portos de Portugal. Então, tem um decreto de 1808, chamado Decreto da Abertura dos Portos, pondo fim ao exclusivo comercial. Tá? E aí é o fim da parte mais importante do Pacto Colonial. Então, na aula 1, essa é uma aula 2 sobre esse assunto. Na aula 1, estava falando o que era o Pacto Colonial e o que era o exclusivo comercial. O exclusivo comercial tem fim em 1808 com este decreto de João VI, ele é o príncipe regente do Brasil, a rainha é a mãe dele, só que ela é chamada de rainha louca, ela não tem condições psíquicas aí de governar, ele é o príncipe regente. Então, isso aqui é uma ilustração dele com o decreto na mão, enfim. Para as elites locais, as elites brasileiras, entre aspas, brasileira em sentido da região, não de cidadania, porque não existe, até 1822, para as elites brasileiras, em especial para os comerciantes brasileiros, isso é uma maravilha. Né? Eles vão ganhar muito mais dinheiro porque eles vão poder comercializar com a Inglaterra. Por que Dom João VI está abrindo os portos e pondo fim ao exclusivo comercial em 1808? Para ele poder tributar essa atividade comercial incrementada que vai ter nos portos do Brasil. Né? Se ele deixar para ser tributada lá em Lisboa, Lisboa vai ser controlada eventualmente por Napoleão Bonaparte, que está invadindo Portugal. Uma história à parte, Napoleão Bonaparte de fato invadiu Portugal, tá? Aqui pela Espanha, foi um massacre, os portugueses odeiam a França e o Napoleão Bonaparte até hoje, porque ele incendiou e saqueou uma enorme quantidade de cidades do exército deles, e os ingleses aportaram com seus navios aqui pelo litoral, então os franceses pelo interior, os ingleses pelo litoral, batalharam, disputaram Portugal, Inglaterra e França. A Inglaterra venceu e impôs um domínio sobre o território português. Então, é como se os portugueses tivessem se mudado da Europa para a América, se instalaram no Rio de Janeiro, e perderam aquele território, temporariamente. Eles vão recuperar depois. Em 1810, esse mesmo Dom João VI, em 1808, ele tinha posto fim ao exclusivo comercial. Em 1810, ele vai fazer um tratado com os ingleses, chamado Tratado de Navegação e Comércio, dando tarifas mais baixas aos ingleses do que ao resto dos países do mundo. Então, em média, isso varia de mercadoria para mercadoria, de país para país. Em média, as mercadorias
tinha uma tributação, ou seja, um imposto cobrado no porto, quando elas entram, de 24%. Né? Então, uma calça, uma das mercadorias mais importadas nesse período era roupa e tecido. Né? Uma calça que custasse 100 libras, supondo, tá? Pagaria 24 libras de imposto, 24% era a taxação que o Estado impunha sobre as mercadorias, a monarquia portuguesa impunha sobre as mercadorias que entravam nos portos. E aí ele deu taxas de 15% para os ingleses. Tá? 15%. Era um acordo entre Portugal e Inglaterra para fomentar também o comércio de mercadorias brasileiras para Portugal. E a Inglaterra é a maior potência, os Estados Unidos não passou os ingleses ainda no começo do 19, é a maior potência econômica desse período. Então ele faz esse acordo. Então ele está muito amarrado com a Inglaterra. Isso é importante para saber para o restante da história do Brasil. Em 1815, o Napoleão é derrotado lá na Europa. Então, lembrando que tudo isso aconteceu porque em 1807 os portugueses vieram para o Rio de Janeiro fugindo do Napoleão. E aí tem toda uma outra aula aí sobre isso, o período napoleônico francês. Em 1815, o Napoleão, lembra dessa história? Ele vai para a Rússia, ele faz uma campanha na Rússia, ele vai com 500 mil homens e apanha para caramba e volta com 10 mil homens, sei lá, não lembro agora. Ele se perde na Rússia, né, no inverno russo e enfrentando o Império Russo. E aí, voltando com esse exército enfraquecido, ele é derrotado pelos países inimigos dele dentro da própria Europa, né? E preso. Fim da história para o Napoleão. E aí os portugueses viram para o rei de Portugal e falam: muito bem, acabou o problema do qual você estava fugindo, chegou a hora de você voltar para Portugal. Os portugueses que ficaram em Portugal querem a volta do rei, para ter um certo prestígio. E o rei diz não. Em 1815, o rei diz não, não só diz não, como fala: a cidade do Rio de Janeiro é a nova capital do Império Português, aceitem. É isso que ele fala. Né? A cidade do Rio de Janeiro é a nova capital do Império Português. Ou seja, Lisboa, que antes era a capital do Império Português, é uma província subordinada ao Rio de Janeiro. E quem está os cidadãos, os súditos, não tem cidadão porque é um estado absolutista, os súditos lisboenses da monarquia portuguesa devem subordinação à monarquia que está em Rio de Janeiro. Rio de Janeiro vira a capital do Império Português. Da mesma forma, e aí lembra aquela questão da unidade territorial que não existe. Então, não existe esse Brasil que a gente conhece. Né? Então, existe a província do Rio Grande do Sul. Essa província ela está subordinada ao Rio de Janeiro. Ela era subordinada a Lisboa antes, ela passa a ser subordinada à mesma monarquia, não é outra monarquia, a mesma monarquia instalada do Rio de Janeiro. Mesma coisa as outras províncias, da Bahia, de Minas Gerais, de Pernambuco, de São Paulo, todas elas estão subordinadas ao Rio de Janeiro. Tá? E isso vai dar um monte de treta, beleza? Isso vai dar um monte de treta. E aí eu vou encerrar por aqui e eu vou falar dessas tretas. O período mais agudo aí desse processo político chamado Independência do Brasil vai de 1817 a 1822, aí vai ter treta mesmo, beleza? Mas a gente precisa entender o que foram essas tretas, porque não foi o normal que acontece, por exemplo, na independência das colônias espanholas na América, da independência da América Espanhola. De locais guerreando contra a monarquia. E aí isso dá essa guerra dos libertadores da América, isso na América Espanhola, estou misturando aqui um outro assunto, é a guerra entre as elites locais americanas, né? Então, por exemplo, na Venezuela, a guerra das elites locais da Venezuela contra a monarquia espanhola resulta a independência da Venezuela em relação à monarquia espanhola. Aqui foi diferente. É mó bagunça, eu vou tentar explicar. Eu espero
explicar de forma clara numa aula 3 que eu vou gravar. Essa foi a aula 2, uma aula 3 que eu vou gravar sobre esse assunto.